Olá, para quem não me conhece, eu sou Maria Lúcia da Costa Manso, autora deste audiolivro que nós demos início na leitura, né, no vídeo anterior. E eu vou dar continuidade à leitura deste livro. Hoje, os meus amigos Stan e Fatinha não vão participar. Hoje vai ser só a leitura destes capítulos, ok? Então vamos lá, dando continuidade à leitura do meu livro. Não satisfeita com a superficialidade das coisas, resolvi, mesmo tendo que me defrontar com incríveis situações de temor e vazio, investigar a fundo todo este mistério referente à minha existência e à existência de Deus. Em busca destas respostas, fiz uso de todos os conhecimentos adquiridos pelo homem no decorrer destes milhares de anos até aqui e, ao me embrenhar nos estudos, um consenso me intrigou. Porque, dentre toda uma infinidade de possibilidades de explicações sobre a origem do universo, a mais comum dentre todas as culturas existentes há milhares de anos é a que acredita em Deus como o Criador do universo. Analisando as teorias existentes, baseadas nos mitos, religiões e observações científicas, também cheguei a este mesmo consenso. Deus é o Criador do universo. Por que cheguei a este consenso? Porque não consegui dissociar a criação deste universo tão fantasticamente perfeito de uma superinteligência viva que todos, e também eu, denominam de Deus. Pare e pense. É possível conceber a existência deste universo incrivelmente perfeito, independente da existência de uma inteligência superior? É possível imaginar este universo como obra do acaso? O universo é extremamente perfeito e vivo. Tudo nele segue um plano pré-estabelecido e extremamente ordenado. Como então isto poderia ser obra do acaso? Não. A meu ver, isto é inconcebível. Há uma superinteligência comandando tudo isso. E esta inteligência, para mim, se chama Deus. Assim como eu, muitos cientistas famosos chegaram à mesma conclusão. Eis o que eles dizem a este respeito. Isaac Newton, de 1642 a 1727, fundador da física clássica e descobridor da lei da gravidade. Eis o que ele diz: a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter sido origem, só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isto fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. John Jacob Berzelius, de 1779 a 1848, químico sueco, descobridor de inúmeros elementos químicos. Olha o que ele fala. Tudo o que se relaciona com a natureza orgânica revela
uma sábia finalidade e apresenta-se como produto de uma inteligência superior. O homem é levado a considerar as suas capacidades de pensar e calcular como imagem daquele ser a quem ele deve sua existência. André Mary Ampère, 1775 a 1836. Físico e matemático francês, descobridor da lei fundamental da eletrodinâmica, cujo nome deu origem ao termo amperagem. Ele fala: a mais persuasiva demonstração da existência de Deus depreende-se da evidente harmonia daqueles meios que asseguram a ordem do universo e pelos quais os seres vivos encontram no seu organismo tudo aquilo de que precisam para a sua subsistência, a sua reprodução e o desenvolvimento das suas virtualidades físicas e espirituais. James Prescott Joule, 1818 a 1889. Físico britânico, estudioso do calor, do eletromagnetismo e descobridor da lei que leva o seu nome. Ele diz: nós topamos com uma grande variedade de fenômenos que, em linguagem inequívoca, falam da sabedoria e da bendita mão do grande mestre das obras. Ernest Werner von Siemens, de 1816 a 1892. Engenheiro alemão, inventor da eletrotécnica e que trabalhou muito no ramo das telecomunicações. Ele fala: quanto mais fundo penetramos na harmoniosa dinâmica da natureza, tanto mais nos sentimos inspirados a uma atitude de modéstia e humildade. E tanto mais se eleva a nossa admiração pela infinita sabedoria que penetra todas as criaturas. William Thomson Kelvin, 1824 a 1907. Físico britânico, pai da termodinâmica e descobridor de muitas outras leis da natureza. Ele nos diz: estamos cercados de assombrosos testemunhos de inteligência e benévolo planejamento. Eles nos mostram, através de toda a natureza, a obra de uma vontade livre e ensinam-nos que todos os seres vivos são dependentes de um eterno Criador e Senhor. Thomas Alva Edison, 1847 a 1931. Inventor com mais de 2.000 patentes, entre elas a da lâmpada elétrica. Tenho enorme respeito e a mais elevada
admiração por todos os engenheiros, especialmente pelo maior deles, Deus. Arthur Eddington, 1882 a 1946, físico e astrônomo britânico. A física moderna leva-nos necessariamente a Deus. Max Planck, 1858 a 1947, físico alemão, criador da teoria dos quanta, prêmio Nobel em 1928. Para onde quer que se estenda o nosso olhar, em parte alguma, vemos contradição entre ciências naturais e religião. Antes, encontramos plena convergência nos pontos decisivos. Ciências naturais e religião não se excluem mutuamente, como hoje em dia muitos pensam e receiam, mas completam-se e apelam uma para a outra. Para o crente, Deus está no começo. Para o físico, Deus está no ponto de chegada de toda a sua reflexão. Albert Einstein, 1879 a 1955, físico judeu alemão, criador da teoria da relatividade, prêmio Nobel em 1921. E diz Einstein: todo o profundo pesquisador da natureza deve conceber uma espécie de sentimento religioso, pois não pode admitir que seja ele o primeiro a perceber os extraordinariamente belos conjuntos de seres que contempla. No universo, incompreensível como é, manifesta-se uma inteligência superior e ilimitada. A opinião corrente de que sou ateu baseia-se num grande equívoco. Quem a quisesse depreender das minhas teorias científicas não teria compreendido o meu pensamento. Para Einstein, Deus não joga dados, ou seja, as coisas no mundo não se dão por acaso, como se Deus estivesse brincando num jogo de azar com o universo. Não. Traduzem uma harmonia e uma ordem que são o reflexo das leis que Deus imprimiu ao criá-lo. Wernher von Braun, 1912 a 1977. Físico alemão radicado nos Estados Unidos e naturalizado norte-americano, especialista em foguetes e principal diretor técnico dos programas da NASA, Explorer, Saturno e Apollo, que culminaram com a chegada do homem à Lua. Não se pode, de maneira nenhuma, justificar a opinião, de vez em quando formulada, de que na época das viagens espaciais temos conhecimentos da natureza tais que já não precisamos crer em Deus. Somente uma renovada fé em Deus
pode provocar a mudança que salve da catástrofe o nosso mundo. Ciência e religião são, pois, irmãs, e não polos antiéticos. E quanto mais compreendemos a complexidade da estrutura atômica, a natureza da vida ou o caminho das galáxias, tanto mais encontramos razões novas para nos assombrarmos diante dos esplendores da criação divina. Carl Gustav Jung, 1875 a 1961, suíço, um dos fundadores da psicanálise. Entre todos os meus pacientes na segunda metade da vida, isto é, tendo mais de 35 anos, não houve um só cujo problema não fosse construído pela questão da sua atitude religiosa. Todos, em última instância, estavam doentes por terem perdido aquilo que uma religião viva sempre deu aos seus adeptos. E nenhum se curou realmente sem recobrar a atitude religiosa que lhe fosse própria. Então, estes são os comentários desses cientistas a respeito do que eles viram, né? Tudo que eles estudaram sobre o criador desse fantástico e maravilhoso universo. E aí eles denominaram como Deus, como eu também. Não sei se vocês concordam, se vocês discordam, quais são as suas reflexões a respeito de tudo isso. Enfim, se vocês estão gostando da leitura desse audiolivro Em Busca da Verdade, se vocês são questionadores também, como eu, e como os meus amigos, que hoje não estão participando, mas que a partir dos próximos vídeos irão participar, faça aí seus comentários, seus questionamentos, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e continue conosco nessa busca pela verdade, nesses questionamentos que ainda nós vamos fazer na medida em que formos lendo esse audiolivro. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima leitura.